Ou, todo sábado, 3 horas da tarde, deito na rede, vou ler um livro. Isso é rotina. Toda sexta-feira, às 5 horas, eu vou para casa de um dos meus amigos fazer churrasco com a galera, beber uma cerveja, comer uma carne. Isso é rotina. Então você tem que ter um ritual para essas coisas. A regra do 20% a menos, como é que funciona isso? Você imagina que você vai dedicar 20% do seu tempo semanal, e aí é semana, para você fazer absolutamente nada. Mas aí eu vou ser improdutiva, não. Você vai verificar que nesse tempo você vai bater o ócio criativo, e aí você vai começar a ter umas ideias, umas coisas mirabolantes, você vai começar a pensar mais na vida, você vai começar a analisar as coisas de modo diferente, você vai verificar que esses 20% vão fazer um bem danado para você. Sabe por quê? Você vai entrar em contato com você mesmo. As pessoas estão tão loucas, tão malucas às vezes hoje, mesmo antes da pandemia, que o cara não consegue nem conversar com ele próprio. E aí como é que faz? Desliga e abraça o tédio. E aí, obviamente, o que você tem que fazer? Para você fazer as coisas com mais tempo, você precisa ter coisa básica. Foco, você precisa trabalhar as coisas de forma mais eficaz, você precisa encontrar a maneira como você vai controlar o seu tempo. Só que isso, obviamente, é uma vã ilusão. O tempo ele é incontrolável. Só que você pode ter esses mini steps ali, você vai colocando uma situação aqui, e quando você vê, Joia, mas isso vai ficar muito cartesiano, isso vai ficar muito chato, eu vou ter que ficar toda vez fazendo as mesmas coisas. Não. Alguns anos atrás, ficou muito famosa aqui no Brasil, a técnica Pomodoro. Né? O que é a técnica Pomodoro? A técnica Pomodoro foi um cara que criou uma situação na Itália, e ele criou um modo, ele mediu o tempo que ele fazia as receitas, Gabi. Olha que coisa louca. E aí, olha que legal. Ele criou uma técnica. Né? Então, a técnica até tem um tomatinho, porque Pomodoro, né, é essa palavra em italiano. Você tem que fazer o quê? Primeiro, decida qual a tarefa você vai realizar. Esse é o primeiro ponto. Jorge, uma só, não faça 2 tarefas ao mesmo tempo. Pessoas improdutivas é que fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Pessoas produtivas fazem uma coisa de cada vez. Segundo, você trabalha com tempo. Não é assim? Então você começa a cronometrar. Lembra que eu falei? Você vai para fazer uma caminhada de quanto tempo? 1 hora. Acabou. Então o que você vai ter que reservar lá no seu calendário? Eu vou caminhar, Jorge, de segunda a sexta. Ótimo. O que você vai fazer então? Você vai caminhar de segunda a sexta. Então quantas horas são por semana? 5. Já são 5 horas que você vai fazer caminhada. Trabalhe na tarefa até você terminá-la ou deixar aquilo já num cronograma que está previsto. Então, por exemplo, vou pegar o exemplo que foi dado aqui. Eu não consigo escrever uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado em 2 semanas. A não ser que você compre, né? Do contrário, não vai ter jeito. Você vai fazer o quê? Vai estabelecer um cronograma. Vou escrever 2 horas por dia. Ótimo, 2 horas por dia. Pode ser que tenha um dia que você está mais produtivo, você escreveu 3 horas. Então vou tirar uma outra hora ali? Não, senão você vai diminuir o tempo para chegar àquilo que a gente chama na língua inglesa de deadline, né, que é o limite final. Deadline, para os americanos, é assim, nossa, não tem mais como cumprir o tempo ali. Uma outra coisa interessante, Gabi, é fazer intervalos entre tarefas. Nunca emende uma tarefa na outra. Principalmente se forem coisas diferentes. Vou te dar um exemplo. Você está fazendo a live aqui, aí você vai falar, bom, agora eu vou acabar a live e vou tomar banho. Isso é possível? Sim. Aí você fala assim, não, vou acabar a live agora, vou pegar o carro, vou sair, vou lá em Salvador. Isso é possível? Mas você vai, né? Vai ser meio complicado. Você tem que grudar as tarefas de acordo com o grau do quê? Do grau de importância. Esse é o primeiro ponto. Segundo, de acordo com a relevância que aquilo tem e se aquilo tem urgência. Aí que você vai verificar. Tá? Nossa, estou sofrendo um ataque cardíaco. Vou largar isso para daqui 25 minutos. Não vai dar tempo. Né? Eu estava pensando em fazer um shake. Isso eu posso fazer agora, eu posso fazer daqui a pouco, sim. Então é isso que você tem que aprender. Mas aí, óbvio, que não adianta eu passar o que eu faço, que é a visão do Jorge, e o Jorge organiza a gestão do tempo dele, as tarefas dele, as atividades dele, os papéis dele, de acordo com a realidade dele. A Gabriela vai ter que fazer a mesma coisa, você que está me acompanhando também. Não dá para todo mundo fazer a mesma coisa do mesmo jeito.
E aí, eu vou dar a dica de ouro para vocês, que é uma coisa que eu aprendi com o tempo para estabelecer prioridades, tá? Para você ser um pouco mais feliz. Porque tudo, Gabi, deve ser dentro da questão da felicidade. Eu sempre coloco que quando você começa a entender essas coisas, a gente começa a verificar que as pessoas mais produtivas são aquelas que são mais felizes com o que elas fazem, em todas as coisas que elas fazem na vida. São pessoas que são felizes na sua família, são pessoas que são felizes com seus amigos, são pessoas que são felizes com o trabalho que ela realiza. Porque muitas vezes as pessoas são infelizes naquilo que elas fazem. Muitas pessoas, principalmente no aspecto profissional, eu quando escrevi, né, você sabe que eu escrevi alguns anos atrás, é que eu estou sem nenhum livro aqui para fazer o merchandise, né? Eu participei 4 anos atrás de um projeto literário books, escolheram 20 especialistas no Brasil sobre carreira e coisa do tipo, falaram que a gente era os melhores. Isso era só para encher o nosso ego, obviamente. E na época, o meu capítulo foi sobre, inclusive quando vocês vierem aqui, né, já vou deixar aqui gravado, estabelecer, quando você e o Jorge aparecer por aqui, os seus exemplares autografados estão guardados. Eu fui escrever sobre planejamento estratégico de vida, que era uma coisa que eu fazia com os alunos em sala de aula, sabe? Eu ensinar planejamento estratégico uma ferramenta de gestão, e muitas vezes a pessoa não tinha ideia do que era aquilo. Então eu criei uma maneira de deixar aquilo palatável para todo mundo. E aí, falei, gente, vamos fazer planejamento estratégico pessoal. Se você consegue planejar a sua vida, amanhã você vai conseguir planejar um negócio. E aí, a partir disso, eu estabeleci algumas coisas, escrevi o capítulo, durante muito tempo falei, né? Se você procurar na internet, você vai achar um monte de artigo meu falando sobre isso. E uma coisa que eu aprendi é que é o seguinte, se você não, tudo na vida é prioridade. Se você não estabelecer as suas prioridades, alguém vai fazer isso no seu lugar. Qual que é o segredo, o maior segredo então do gerenciamento de tempo, da produtividade, com pandemia, sem pandemia ou coisa do tipo? Você vai ter que fazer isso, tá? Porque o Lian Tang, que eu citei aqui, o Greg McKeown, no final daquele livro que eu falei do essencialismo, ele tem uma frase, que eu vou até pegar minha cola aqui para ver, que diz o seguinte, só quando nos permitimos parar de tentar fazer tudo, deixar de dizer sim a todos, é que conseguimos oferecer nossa contribuição máxima àquilo que realmente importa. Então, você tem que verificar o seguinte, a vida é escolhas de prioridades. O que realmente faz feliz? O que realmente faz melhor? E aí sempre alguém vai dizer o seguinte, Jorge, mas a gente não faz só na vida aquilo que nós queremos. Eu sei. Mas quando você começa a ser mais produtivo, quando você começa a controlar melhor o seu tempo, quando você começa a olhar essas coisas que a maioria das pessoas não faz porque está todo o tempo correndo para lá e para cá, eu sempre costumo colocar o seguinte, né, para todo mundo que fala que está naquela correria. Eu já fui assim. Hoje eu não continuo na correria, sim, mas como eu disse para vocês, eu quero diminuir essa situação cada vez mais, porque só quem ganha para correr é piloto de automobilismo, gente. É piloto de motociclismo. Nós não ganhamos para correr. Nós ganhamos para gerar resultados, atingir metas, atingir objetivos. E quando você começa a parar para pensar nessas coisas, naqueles 20% de tempo que eu falei para você que você tem que guardar para você, você vai verificar assim, nossa, tem algumas coisas aqui que eu larguei em mão, né? Que você não devia. O meu xará argentino, o Jorge Luiz Borges, né, escreveu aquele famoso, ou pelo menos atribui a ele a autoria, né, Os Instantes. Lembra? Você vê, quando aparece aí esse ano, então, por causa da pandemia, um monte de gente arrependido por coisas que não fez, coloca lá. Que diz mais ou menos assim, eu gostaria, é uma analogia, uma pessoa mais velha, que está chegando aos seus 80 e poucos anos, e ele começa a fazer uma retrospectiva da vida. E ele começa a verificar todos os arrependimentos que ele teve. Olha que coisa, né, triste. E aí ele começa a ver que tudo aquilo que ele sonhou na vida dele, a maioria dos sonhos que ele tinha, sejam materiais ou não, ele não conseguiu cumprir. Então ele fala, os instantes é basicamente isso, ele começa a fazer, sabe, um condicional, se eu tivesse mais tempo, teria feito isso, teria me molhado mais, teria beijado mais ou menos o que diz aquela música, né, que ficou muito famosa com os Titãs, o Epitáfio, lembra? É mais ou menos isso. Se você não quer ter um epitáfio triste, né? Você olha para trás e fala assim, nossa, você está arrependido de tudo que você fez. Mas isso não é papo de autoajuda? Não, gente, isso não é papo de autoajuda. Isso é simplesmente a gente entender que produtividade, uma pessoa produtiva é aquela que tem nas mãos um precário, porque a gente nunca vai ter controle total sobre isso, mas eficiente, controle do tempo dele. Sabe, você não vai se dar ao luxo de desperdiçar o tempo com algumas coisas que você acha bacana. Claro, mas até isso tem que ter um certo planejamento. E aí vai entrar a última grande questão, Gabi. Muitas vezes, os nossos planos são uns e
o destino, Deus, seja lá no que for que você acredita, te põe outra situação na vida. Se para as pessoas que têm planejamento, quando acontece algum atropelo da vida, já é difícil, imagina para quem, né, leva simplesmente as coisas no estilo do Zeca Pagodinho, que aliás eu adoro, né, deixa a vida de levar, a vida leva eu. É muito bacana, mas para a atividade isso é muito complicado. E eu acredito piamente, eu discordo, né, frontalmente das pessoas que dizem que 2020 foi um ano perdido. Não. Eu tive mais tempo para minha família, que é uma coisa que eu reclamava muito, né? Eu reclamava de não ficar em casa, porque muitas vezes, gente, se fosse uma vida normal hoje, dificilmente eu estaria com a Gabi agora, que eu estaria dando aula em alguma das faculdades que eu leciono, né? Presencialmente. Muitas vezes eu gastava quilômetros por semana, por mês, porque eu dava aula em São José, Taubaté. Você vai parar de fazer isso quando a pandemia acabar, Jorge? Não. Mas você começa a enxergar outras perspectivas. Né? Você começa a ver as coisas de um modo diferente. Então eu aproveitei esse ano para ler todos aqueles livros que eu reclamava que eu não estava com tempo para ler, fazer um monte de curso que não dava tempo de eu fazer, estudar coisas novas que quando eu estava naquela trabalhoada situação não dava tempo de fazer. Então eu sou uma pessoa que se eu chegar ao final do ano e vocês me ouvirem reclamar em algum lugar, né, se eu, por exemplo, estiver aí no Instagram, no Facebook, qualquer lugar reclamando de uma coisa, você pode lá puxar minha orelha. Ah, Jorge, não foi isso que você falou na live com a Gabi aquele dia não, hein? Porque eu falo, não, 2020 foi ótimo, porque deu tempo de eu repensar uma série de coisas, e o que é mais importante, Gabi, deu tempo de eu verificar na prática se aquilo que eu estou falando para vocês aqui realmente funciona. E eu posso garantir para você que funciona. Só que exige persistência, exige foco, exige desprendimento, exige desapego, que você vai ser desapegado de um monte de coisa que você está fazendo. Você já parou para pensar? Eu, nos últimos 3 anos, eu larguei mão de tudo aquilo que literalmente torrava a minha paciência. Sabe por quê? Eu li em algum lugar, não lembro de quem é a frase, que diz mais ou menos o seguinte: tudo que custa paz é caro. Então, aí um dia eu cheguei e falei assim, caramba, tem muita coisa me perturbando a paz. O que eu comecei a fazer? Desde 2018, fui me livrando de todas as situações, de todas as atividades, de todos os cargos, de todas as funções, de todas as tarefas que me custava a paz. Porque isso, não existe dinheiro na face da terra que te pague. Ah, Jorge, você vive o tempo inteiro tranquilo, sossegado? Gente, claro que não. Com a pandemia comendo solta aí, você como gestor, tendo que decisões que eu tomo às vezes interferem na vida de pessoas. Claro que eu não fico o tempo inteiro, mas eu posso deitar e dormir todos os dias com a consciência tranquila que hoje eu consegui chegar num patamar de conseguir fazer as coisas de que eu gosto, de que eu me identifico, de que eu acho que vai deixar legado. Muitas dessas situações, inclusive, elas não têm nem remuneração. Né? Eu dedico aí cerca de 12, 13 horas por mês à minha atividade voluntária. Né? Eu trabalho desde 2004 no Centro de Voluntariado de Cruzeiro, que é uma ONG. Né? A Gabi esteve conosco agora recentemente. Quero agradecer de novo aqui ao vivo a sua participação. Foi muito elogiada. A Gabi participou conosco de um projeto que a gente realiza dentro do Centro de Voluntariado com todos os meus amigos que lá estão. E assim, é o trabalho mais bem remunerado que eu tenho na vida, porque é um trabalho que eu dou uma parte do meu tempo para ajudar pessoas, instituições, projetos, né? E aí muitas vezes você entra em contato com a realidade e você fala assim, cara, não posso reclamar da vida mesmo não. Então, guarda isso que eu estou te falando. Tudo que custa paz é caro. Quando nós estamos em paz, é o primeiro passo para você conseguir gerenciar melhor seu tempo, administrar melhor conflitos, gerar melhores resultados, se concentrar naquilo que você realmente quer. Larga uma coisa que antigamente o pessoal chamava de síndrome do quando. Né? Tinha um conhecido da minha família, ele sempre vivia dizendo o seguinte, quando eu aposentar eu quero comprar um sítio e ir morar na roça. Gente, ele aposentou, comprou o sítio e faleceu. A família curte o sítio, ele não teve tempo. Por quê? Porque ele vivia a síndrome do quando, né? Que parece aquela música do Roberto Carlos, quando você se separou, é mais ou menos isso. Não tem isso. Quando? Não, você quer fazer alguma coisa, vai fazer. O que eu vejo gente agora reclamando, Gabi, quando acabar a pandemia eu vou viajar. E eu, antes da pandemia, eu viajava. Vou continuar viajando. Viajei nos últimos anos menos, confesso, máxima, né? Minha máxima culpa. Viajei menos do que eu deveria. Mas só que, caramba, se olhar para trás, para quantos lugares que eu já fui, já vi, e é uma coisa que eu gosto.
E a minha esposa também gosta. Então você tem uma coisa para fazer junto. Né? Ainda tem muitos lugares que eu quero. E tem vários amigos meus, como o Adilson, que você conhece também, o Marcelo, que esteve aqui recentemente também. Infelizmente, no dia para o outro compreensão, pude acompanhar a live com vocês. A gente viaja muito junto. Né? Já estão combinando um monte de coisa aí para fazer. Tá? Eu com o Adilson, por exemplo, a gente quer ir lá na Índia. Não vamos nadar no Ganges. A gente quer ir na Austrália. O cara fala, mas vocês são loucos, não. 3 anos atrás, ele mais alguma vez falou, eu vou visitar as pirâmides do Egito. E foi. Eu vou lá subir no Monte Sinai, lá onde o Moisés recebeu a... Ele não foi porque ele estava cansado do dia. Mas o meu outro amigo Zé Carlos foi lá e subiu. O cara fala assim, pô, você fez eu faço assim, gente, não passa vontade. Tá? Se você está lá no emprego que não te dá o mínimo de satisfação, você toda segunda-feira você levanta reclamando, putz, vou ter que ir lá, aquele chefe chato, aquele povo traíra, sai fora. Vaza. Né, como o pessoal diz hoje em dia. Não, eu não estou aguentando determinada situação. Chuta a situação. Não faça uma coisa chamada sujeição, que é a pior coisa que tem. Isso vai deixar você cada vez mais improdutivo. Você vai gerar problema de saúde. Né? Seu triglicérido vai subir, você vai ficar deprimido. Ah, João, mas se eu fizer tudo isso, aí eu não vou ficar com triglicérido alto e vou ficar deprimido? Claro que pode, mas há uma chance grande. Quando você está fazendo aquilo que você quer, Gabriel, por exemplo, estou aqui com você agora, olha que bacana. Isso é uma das coisas que mais me dá satisfação, poder bater papo com os amigos, né? Poder compartilhar informações com as pessoas. Isso é uma coisa que eu coloquei como missão de vida. Então, estar aqui com você agora nesse momento é sinal de que aquilo que eu predispus a fazer como missão de vida está sendo cumprido. Então, isso é uma satisfação enorme. Né? Então, são essas situações que não tem cartão de crédito que paga. Se você trabalha essas questões, dê a máxima contribuição àquilo que realmente interessa. O resto não tem pressa. Nossa, que maravilhoso, que perfeito. Ó, quero agradecer a oportunidade com relação ao Centro de Voluntariado. Para mim, eu estou à disposição sempre, você sabe disso. Sei, o pessoal já vai te convocar nas próximas semanas, já vou te avisando, tá? Ótimo, pode chamar. O Fabrício Notari diz, eu fiz o mesmo, perdi 2 negócios, mas melhorei muito minha vida em home office. Pessoal elogiando. Constantino disse o seguinte, em certas alturas profissionais é difícil dizer não para o trabalho, estudo ou palestras. Como organizar todo esse trabalho sem perder as oportunidades ou ser lembrado como uma pessoa que nega muitas coisas? Uma das coisas mais importantes que eu aprendi, isso é meu, tá? Isso não significa que seja uma regra que vocês vão colocar em prática. Mas eu já fui aquela pessoa que dizia sim para tudo. Eu era super disposto a ajudar em todas as situações, tudo que fosse solicitado eu me sentia útil. Só que eu comecei a verificar uma coisa. Quando eu fui para os Estados Unidos para fazer meu MBA, isso 10 anos atrás já, eu tive aula com um indiano chamado Herman Rustod. E ele falou sobre vários assuntos. É uma pessoa sensacional. E por ser indiano e ter vivido muito tempo fora, então o inglês dele era um pouco difícil da gente entender. Mas era uma pessoa muito bacana. E ele, numa das aulas, ele contou um pouco da vida dele, que ele já tinha tido problema de saúde, já tinha quase morrido, já tinha visto a luz, aquela coisa toda. E ele falou uma coisa importantíssima pra gente na época. Ele falou assim, eu virava pra Sara e falava, everybody, take a tick. Aí ele falou assim, aprendam a dizer não. E aprendam a dizer não sei. E aí ele foi explicar. Eu falei, nossa, vou anotar isso aí. Sabe aquelas coisas quando o professor fala assim, nossa, isso eu tenho que anotar? Eu peguei e anotei, tem isso anotado inclusive até hoje, que eu guardei o caderno da época.